Ora viva, boa tarde, caros internautas. Sejam bem-vindos a mais um FDUR Universo Podcast. É o que eu vos falo, a maior parte de vós já conhece, é Vanildo Cancelinha. Hoje temos um tema que já nos é característico, trazer esse tipo de temas atuais e atuantes. E sem mais delongas, vou anunciar aqui o nosso tema. Vamos falar sobre o escambo no direito do comércio internacional como via de desenvolvimento para Angola. E, antes de mais, vamos aqui conhecer o nosso entrevistado da tarde, Dr. Outon Miguel. Dr. Outon, como está? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Estou muito bem, graças a Deus. E vós, como estáis? Cada vez melhor, graças a Deus. Boa. Dr. Outon, eu, assim como nossos internautas, com certeza, queremos saber, afinal de contas, quem é o Dr. Outon Miguel? Opa, Desde já, quando nós perguntamos isso, estamos a nos referir ao currículo do Dr. Outon. Bem, Dr. Outon Miguel é formado pela Universidade Metodista de Angola, pós-graduado em Direito Bancário pela CEDIP. Dr. Outon também é funcionário da ANAC, Autoridade Nacional da Aviação Civil, é técnico da Direção Jurídica e de Regulação, afeto a JUR, né, ao Departamento Jurídico e de Regulamentação. O Outon ele é um amante de direito bancário que caiu apaixonado pelo direito aeronáutico. E hoje trabalho com a aviação civil, já vou fazer agora 2 anos. Sou advogado estagiário. E pronto. Em suma, é um pequeno resumo daquilo que o Outon faz. Uau, é daquelas pessoas, Dr. Outon, que eu tenho dito, quando crescer, já serei como o doutor. Opa! Doutor, na verdade as perguntas começam aqui. Como é que um amante do direito bancário vai cair a paixão pelo direito, como é que Aeronáutico. aeronáutico? Surgiu, foi de repente, olhou para alguém, assim como eu olhei para o doutor e apaixonou-se. Como é que foi isso? A paixão pelo direito aeronáutico começou trabalhando. Desconhecia totalmente o direito aeronáutico até surgir uma oportunidade de trabalho. Isso, desculpe lá, doutor, isso é caso para dizer que aqui nós não escolhemos o sonho é que nos escolhe. A dada altura sim, a dada altura não. Depende do caminho que a gente vai trilhar, né? E é importante realçar que a gente deve correr atrás dos nossos sonhos. Só para ver que, independentemente de estar a trabalhar, né, com direito aeronáutico, eu não deixo de pesquisar sobre direito bancário. E a dada altura, em algumas matérias do direito aeronáutico, eu acabo colocando um pouco do saber bancário ou financeiro no mesmo. Então, é precisamente assim. Qualquer dia desses vamos trazer também, agora já sei que o doutor é técnico nesta área, vamos trazer um pouco disso, se calhar nós precisamos. Eu, quando mais pequeno, eu sempre quis ser piloto, mas como já disse aqui, quase que matam-nos os sonhos. Não enverguei muito por aí, até tentei algumas vezes, mas sem sucesso. Sem sucesso por quê? Nós começamos com... Era a desmotivação primeiro. Okay. Você vai contar o sonho em casa e disse, isso aqui não é bem assim, então matou-me isso. Mas havemos de voltar um dia, se calhar. Já dizia o Como poeta, olhei, né? O doutor Outon vai envergar por esta especialidade. Olha, não tem nada a perder. Então vamos a isso. Doutor Outon, e é mais um, digamos que é mais um
um mistério. Como é que o Dr. Outon, do direito bancário, foi para o direito... Aeronáutico. Nome Aeronáutico. difícil, aeronáutico. Ou pode simplesmente dizer foi para a aviação civil. Prontos. E viemos cair aqui no escombro, no direito. O Dr. Outon é uma caixinha de surpresas, caros internautas. Então, não acho estranho. Quer dizer, já estamos na terceira coisa, se podemos assim apelidar. O que é isso, afinal, Dr. Outon? Vamos desmistificar. Escambo, o que é isso? Só no significado da palavra ainda. Troca. Mais nada, doutor, é só isso mesmo. Troca de bens e serviços. Ou seja, o escambo é nada mais, nada menos que uma troca entre uma pessoa e outra sobre um determinado bem ou serviço equivalente. Ou seja, mais uma vez, eu tenho 1 tonelada de ferro, mas quero bronze. Vou ter com o Dr. Ivanildo, que tem 1 tonelada de bronze e quer ferro. A gente troca. E aí se chamamos cambo. Caros internautas, eu quando, na verdade, nos foi proposto este tema, eu me perguntava, mas esse tema veio de onde? Mas afinal, nós conseguimos notar aqui que é algo muito simples. É algo muito simples. E já agora, doutor, vamos pegar na outra parte. Escambo no direito do comércio internacional. Quando falamos de comércio internacional, nos remete a um país a ter, nesse caso, trocas comerciais com outro país, é isto? Certo. E como é que isto se aplica? E onde é que isto começou? No caso, vamos fazer um breve historial de quando esta troca começou para o nosso contexto, que é Angola. Para Angola. Bem, eu vou fazer aqui um breve resumo. Na verdade, o escambo, ele, a nível internacional, ele vem como a primeira forma de comércio. Ok? Porque a moeda, o surgimento da moeda, ou o valor da moeda, é a posterior ao escambo. Nos tempos remotos nós tínhamos as pessoas que faziam trocas de alimentos. Tendo em conta a escassez, houve a necessidade de criação de reservas, houve a necessidade de criação de poder de compra. Nós temos o zinco para Angola, começamos a evoluir para as moedas, fomos crescendo, temos a nota e hoje temos as moedas digitais. No final do dia, ainda prevalece o escambo. Ele foi um processo contínuo de evolução do próprio comércio internacional ou do próprio comércio em si, e alguns estados têm a necessidade de trocar um bem por um serviço ou um serviço por outro. E dando aqui um chequezinho, nós temos isso no âmbito internacional nas civilizações da Mesopotâmia, do Egito, o Antigo Egito, temos também nas questões do tempo das civilizações indígenas, quanto à caça, o pescador, o caçador, o agricultor, eles estabeleciam os campos entre si. Eu tenho a carne, tu tens a verdura. Vamos trocar. No final do dia, isso como nós aprendemos quando mais pequenos na academia, que é a famosa permuta. Exatamente. E nós podemos reparar que só o nome que mudou. Permuta, depois veio a troca, hoje por hoje, nós mais entendidos, é o escambo. É o escambo, exatamente. Opa, isso... Tanto que a ciência tem esse pendor, tanto que para Angola é importante falar do escambo na época da escravatura. Na permuta, no tempo do marfim, aguardente, espelho, as explorações eram feitas, os escravos. Então...
Eu pensava que a nossa conversa seria muito formal, mas como tenho dito, isto não é um podcast propriamente dito, isto é uma conversa. Certo. Uma conversa e até aqui está a ser muito boa. Assim que só agora se conectou, nós hoje temos o Dr. Outon Miguel e estamos a falar do escambo no direito internacional como via de desenvolvimento para Angola. Doutor, hoje o escambo é visto em outros moldes. Agora penso eu que quando nós vemos na televisão a falarem de cooperação, a cooperação também passa muito por isso, doutor. Exatamente. Vejamos que se calhar muitos de nós achamos estranho outra hora quando vimos muitos nossos irmãos da China a virem para aqui para Angola. Exato. O escambo nesse caso funciona também não só a troca de mercadorias, mas como também a mão de obra. Que são os serviços. Os serviços. Na verdade, nós temos um contrato, estabelecemos uma relação bilateral com a China já há muitos anos. Acho que já lá vai uma década para cá, na medida em que nós, Angola, recebemos o financiamento, em contrapartida temos a mão de obra a exploração feita pelos chineses cá, no nosso território. Nós fornecemos um monte de coisas para os chineses e em contrapartida recebemos o financiamento. Muito bom, muito bom. Prontos, vamos dar sequência. Dr. Outon. Dr. Outon vai me desculpar, mas eu tenho alguma dificuldade, algumas vezes, de seguir o roteiro. Perfeito. Pronto, Dr. Outon, o escambo comercial tem alguma regulamentação? A nível internacional, a nível nacional. Certo, tem? A nível nacional, nós temos o artigo 480 do Código Civil, do Código Comercial. Mas a habilitação do artigo 480 ele estabelece simplesmente que o escambo ele opera tal e qual operar-se-á o contrato de compra e venda. Por quê? Por que razão o legislador devemos fazer uma hermenêutica, vamos desculpar, devemos fazer uma hermenêutica deste artigo, porque o legislador aqui compreende que o mais certo, posso parabenizar desde já o legislador, que o escambo, que a compra e venda é um escambo. Por quê? Porque a única coisa que altera na compra e venda, que outrora era o escambo, é a atribuição da moeda. Ou seja, do valor da moeda, que tem que ser equivalente ao valor da coisa a ser adquirida. No escambo, nós temos que ter em atenção, propriamente dita, na equivalência dos bens a serem trocados ou dos serviços e bens a serem trocados. Ou seja, temos aqui em xeque o valor da coisa a ser trocada. Internamente temos essa habilitação. A nível internacional, nós não temos nenhuma habilitação. E a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, não estabelece um padrão de regras para a operacionalização do contrato de escambo, porque ele ocorre segundo a vontade das partes, mas é importante realçar que ele deve obedecer aos princípios norteadores do comércio internacional, né? A não discriminação e a transparência. É isto que eu ia perguntar a seguir. Então, nós devemos entender, doutor, que quando estamos a falar de escambo, certo? Para aqui, para Angola, nós devemos obedecer o artigo que o doutor acabou de fazer menção. E quando vamos para o comércio internacional, desde que não fira a lei daquele país, é lícito, tal como se trata nos contratos. Exatamente. A vontade das partes prevalece. Sempre. Doutor, quais são os desafios legais que as empresas e governos enfrentam a adotar esta prática?
Bem, os desafios legais que as empresas vão enfrentar, né, os principais, pelo menos os principais, tem muito a ver com a avaliação justa dos bens, alvos de escambo e dos serviços. Tem também a ver com a falta de instrumentos financeiros para garantir o cumprimento. Temos ainda a complexidade contratual, porque, como vê, o escambo vai operar como contrato de compra e venda, mas não é um contrato de compra e venda normal. Né? Temos ainda a dificuldade de harmonização das normas que vão estabelecer, vão reger esta relação. E o final de tudo, vamos falar dos riscos e das disputas comerciais, os litígios que depois possam vir a surgir, né? E que podem ser, ou em bom rigor, são resolvidos no âmbito da arbitragem, que nós já conhecemos como método alternativo de resolução de litígios. Doutor, se fosse... Não, acho que essa questão é... Vamos guardar lá mais para o final. Okay. Fará mais sentido assim. Okay. Em que setores da economia angolana o escambo poderia ser mais aplicável? Bem. Só no comércio, doutor? Não, nos setores como agricultura, os recursos minerais, nós temos recursos minerais, temos a pesca, temos a madeira. Nestes setores, vamos lá ver, principalmente nos setores, principalmente na agricultura, nós temos muito o que oferecer. Recursos minerais temos muito o que oferecer. Nós que vivemos, a sua maioria, nosso orçamento geral é do petróleo, o nosso grande poder econômico está no petróleo. E estamos agora a lutar para o turismo, estamos a procurar expandir um pouco mais, diversificar a economia. Poderíamos optar também na agricultura. Nós poderíamos fornecer produtos alimentares em troca de tecnologia, em troca de saúde, em troca de algo que nós muito pouco temos, posso assim afirmar, industrialização. Agora, doutor, foi para um caminho que... Tem volta. Por acaso, sim. Tem suscitado muitas dúvidas. E porque, exatamente, doutor, se os problemas estão bem identificados e por acaso faz sentido isso que o doutor acabou de dizer, por que não incorremos para isso? Porque se eu tenho, faz mais sentido mesmo trocarmos, irmos por este caminho do escambo, da permuta. Exato. Ou da troca, simplesmente, se quisermos dizer assim. Bem, nós temos muitos bons pensadores. Se calhar eu acredito que, e é incipiente ter que afirmar, e eu não posso afirmar isto, que não é uma via que não tenha sido socorrida, porque já foi uma vez com os chineses. E nós temos o nosso Estado angolano, o nosso presidente, a manter constantemente relações bilaterais com os Estados, de modo a suprir as dificuldades, as debilidades, as déficits que a Angola apresenta no setor econômico. E, em consequência, acredito muito que isto tem a ver também com os campos, as relações que ele vai estabelecendo com os outros Estados, na questão do fornecimento de um serviço. Porém, a gente vai chegar lá. É uma questão de iniciativa. Também estou nesta fé, doutora, conhecendo mais sobre o escambo, e eu não sei porquê, me ficou muito isso na cabeça. Eu e o doutor disse bem que o nosso executivo tem um desafio e se calhar o pensamento original mesmo por aí, porque de outra forma não se estaria a estabelecer essas parcerias. Exatamente. Então aguardamos por dias melhores. Virão dias melhores. E como bom angolano devemos ser positivos. Certo. Então, e vamos mais agora para o lado dos pequenos produtores. Okay. Já vimos que aquele intercâmbio entre os governos, mas
como é que isto se aplica para os pequenos produtores? Bem, eu, Empresários. os empresários, né? Bem, vamos ver. O acesso a insumos, né? Sem necessidade de um capital estrangeiro forte, ou seja, sem necessitação de uma moeda forte que é o dólar. Os insumos são as máquinas, os instrumentos que favorecem ou facilitam o exercício da agricultura. Vamos ver também, isso vai favorecer na produção local. Se tu tens a capacidade de permutar ou de realizar o escambo, a dada altura tu começas a fazer uma produção local. Se, por exemplo, nós vamos dar, oferecer bens agrícolas, em contrapartida vamos receber a industrialização. Começo a produzir aqui já alguns enlatados de alguns produtos que eu também forneço. Em vez de eu comprar a polpa do tomate, eu já vou produzir aqui, já vou fazer produção interna. Será menos oneroso a compra do produto cá. Então, e também temos a questão da exportação dos produtos. Os pequenos empresários, os pequenos produtores já terão maior capacidade de exportar determinados produtos. Porquê? Porque na relação que se vai manter, há aberturas e facilidades legais, né, entre as partes, entre os Estados, na correlação financeira e comercial. A cada momento que vamos entrando mais no tema, até agora ainda não encontrei, sinceramente falando, ainda não encontrei uma desvantagem. Se calhar a pergunta que surge logo a seguir é: qual é a desvantagem do escambo no comércio internacional? Escambo, pronto. Obrigado. No comércio internacional. Porque nesse preciso momento, se me perguntarem se é o caminho a seguir, eu sem sombra de dúvida diria que sim. Porque só estou a ver vantagens. Não, de facto é o caminho a seguir. Muitos estados seguem. Lhe vou dar agora um exemplo prático. O Irão e a Venezuela estabelecem o escambo como forma eficaz de comércio até hoje. O Irão fornece petróleo e recebe arroz da Índia. Isso então... A Venezuela fornece petróleo e recebe medicamentos e serviços hospitalares de Cuba. Quer dizer que isso lá é como se estivesse em Cuba. É como se estivesse em Cuba. E nós temos a Rússia, diante das sanções internacionais que nós vimos a viver durante a guerra, nesse período de guerra com a Ucrânia, tem estabelecido relações bilaterais equivalentes ao escambo. Onde é que estariam as desvantagens do escambo? A desvantagem do escambo está simplesmente na confiança daquele que vai estabelecer a relação consigo. A confiança e a boa-fé. Os negócios são pautados pelo princípio da boa-fé. Sempre. E isto é muito, muito delicado quando fala-se, trata-se de pessoas que querem, ou de estados, né? No final do dia são as pessoas que gerem os estados. Então vamos olhar para alguém que vai estar a gerir um estado, será que está a pautar pelo princípio da boa-fé ou não na celebração deste contrato? E hoje por hoje, doutora, fala-se muito da escassez de divisas. Exatamente. Seria o caminho mais viável para combater esta escassez, já que não há dinheiro. Então devemos urgentemente voltar para isto. Porque, como o doutor disse, não há industrialização, eu vou procurar isto. Eu tomo lá da cá, eu te dou a minha madeira e você me fornece os materiais. Materiais que eu preciso. Tão simples quanto isso. Exato. E, doutor, o escambo já vimos que funciona muito bem nas relações comerciais. Funciona também
naquilo que é a relação entre governos, mas uma questão que me vem agora à cabeça, domínio da aviação civil. Como é que podemos aplicar esse escambo? Isso é interessante, é muito interessante, é muito interessante. Nós aplicamos isso principalmente nas liberdades do ar, na medida em que uma aeronave pode passar pelo meu estado. Eu dou a liberdade, outros, no momento em que eu vou assinar, eu vou ratificar a Convenção de Chicago, eu estou imediatamente a ceder às liberdades do ar. Eu dou a liberdade de uma aeronave de um estado estrangeiro atravessar pelo meu estado. Já concedi. E nós estamos agora num processo da FCAC, da decisão, da implementação do acordo, né? Nós chamamos a isso da Convenção de Yamoussoukro, nós chamamos de decisão de Yamoussoukro Decision, que é precisamente estabelecer uma relação entre os Estados africanos que vai então vigorar uma convenção entre todos os Estados-membros da Convenção de Yamoussoukro, que vai estabelecer acordos entre uns e outros, embora hajam os acordos bilaterais, mas temos também agora a Convenção de Yamoussoukro. Nós vamos estabelecer relações como formas de indemnização entre 12 Estados, mas nós temos também a decisão de Yamoussoukro que estabelece as formas de indemnização no âmbito da Convenção. Doutor, mais uma outra questão que tem que ver com, desta vez, com o direito bancário, o escambo no direito bancário. A questão que me vem à cabeça, ou a resposta que me vem à cabeça, é a troca de serviços, né? O banco precisa do meu dinheiro e eu preciso de guardar o meu dinheiro. Exato. Só se aplica aqui nesta relação? O escambo não vai se aplicar somente ali. Crédito. Tu tens uma conta domiciliada num determinado banco e tu dás o dinheiro que o banco precisa, ou seja, tu guardas o dinheiro no banco e o banco trabalha com o teu dinheiro. A dada altura, vai haver confiança e tu chegas ao banco e dizes que queres um crédito habitacional. E o banco olha para ti, olha para a tua conta, a solvabilidade, como é que a conta circula, ele estabelece ou lhe fornece o contrato ou o crédito. Aqui estamos, mas estabelece que no período de X tempo, 3 anos, 5 anos, atualmente são 3 anos, se não estou em erro, deverá pagar o crédito. Aqui, eu quero a casa e o banco quer o dinheiro de volta. Escambo. Em simples palavras. Exato. Então, agora estou a pegar muito no particular. E esta relação também funciona do Estado, ou seja, o Estado angolano com um particular. Eu, como empresário, o que é que eu poderia querer do Estado e vice-versa, e o Estado querer de mim, para realizarmos esse escambo? Vamos lá supor. Elon Musk. Suponhamos nós que, com o poderio financeiro que o mesmo tem, decide abrir indústrias cá em Angola. O que nós mais temos em Angola, precisamente, são terras aráveis. Certo. Suponhamos que ele quer abrir indústrias no Ambo, Benguela, Bié, no Quando, no Cubango, nas Lundas, e pede ao Estado, em contrapartida, ele pede ao Estado uma isenção,
não poderíamos chamar a isso uma moratória de isenção fiscal de 1 ano até a sua implementação direta. Ou seja, ele vai construir, ele vai pedir que durante o período de 1 ano em que ele vai estar a colocar, a funcionar a indústria, ele quer uma isenção. Mas depois daquele período, ele passa a ser cotado por isso. E, para além disso, ele dá um financiamento ao Estado angolano. Aqui o Estado angolano recebe o financiamento que precisa em moeda, cede a isenção de exploração e de industrialização, que é aquilo que o Elon quer. Ele coloca a indústria em Angola, nós recebemos o financiamento e só saímos a ganhar. Por quê? Porque ao recebermos o financiamento, vamos receber a moeda, ao recebermos a industrialização, ele vem para cá, posto de trabalho, A mão de obra mão que de nós obra, muito precisamos. exatamente, tecnologia. Isso vai levar ao quê? Aos nossos ministérios a trabalharem de mãos dadas, porque se eu coloco uma indústria no AMBO, em zonas recônditas, mais lá para o fundo, eu vou obrigar o Ministério das Obras Públicas a criar condições de vias de comunicação terrestre. Eu vou obrigar o Ministério das Telecomunicações a criar canais de comunicação. Vou obrigar ao Ministério da Energia e Água a colocar água e energia. Eu vou obrigar o Ministério das Obras Públicas a criar condições, centralidades, porque as pessoas não vão ter que sair de Luanda para lá, nem do centro da cidade para lá. Ou vou obrigar o Ministério da Hotelaria e Turismo a criar condições sociais, o Ministério da Saúde a criar hospitais, o Ministério da Educação a criar escolas, o Ministério dos Transportes a criar mais transportes para aquela região, o Ministério da Justiça a trabalhar de mãos dadas com todos esses ministérios nas condições jurídicas de criação de tribunais ali na região, enfim, eu vou obrigar a um desenvolvimento social que o Estado só sai a ganhar. E mais uma vez chamar a atenção aqui, por isso é que o nosso executivo tem ido para fora buscar essa cooperação bilateral. Exatamente. É neste sentido. Por acaso, eu já me perguntava o porquê. Hoje, exatamente. Graças a Deus. Sentido. A nossa mente é iluminada e conseguimos dar conta disso. Então, Afinal de contas, é mesmo um tema que vale a pena ser discutido. E obviamente que as perguntas não se esgotam, só nessas e vamos a isto, doutor. Vamos. Doutor, há interesse do governo ou instituições angolanas, se é que está correto, em promover essa prática? Há interesses do nosso governo promover essa prática, porque já é aquilo que eu já disse, já pratica há 10 anos com os chineses, nas relações que tem estabelecido nos últimos anos. O nosso presidente tem celebrado muitos acordos, muitas cooperações com determinados estados, e no âmbito dessas cooperações está precisamente intrínseco o escambo. Até aqui, doutor, se tivesse que terminar o podcast agora, eu estaria satisfeito. Eu já consigo chegar lá no bairro do meu vizinho e lhe perguntar: sabe o que é um escambo? Ele, se me dissesse que não, eu já conseguiria lhe explicar em termos miúdos, porque na verdade é isso que nós precisamos, doutor. Trazer para a aplicabilidade ou para o nosso cotidiano estas questões. Porque só falar de escambo, as pessoas ficam: mas escambo, eu vou precisar de escambo na minha vida para quê? Para quê? E é isso que nós notamos nas escolas. As pessoas chegam, falam um monte de termos técnicos e também tem esta vertente. A escola é para lapidar. Exato. Nós, da forma que entramos, não pode ser a forma com que saímos. Mas, quando nós, estudantes, estamos na sala de aula... Desculpa. À vontade, doutor.
não percebemos o porquê que nós estamos a dar uma determinada matéria e o que é que aquilo vai fazer diferença na minha vida, nós não nos importamos com isso. Então, nossos caros internautas já sabem. O escambo é tão somente aquela permuta que nós vimos lá na terceira, quarta classe. Aquela Exatamente. troca. Eu te dou, tu me dás. E isso hoje manifesta-se de diferentes formas, doutor. A título de brincadeira. Nas relações conjugais. Hoje por hoje, as mulheres já não aceitam. E também alguns homens já não aceitam entrar por uma relação que não se oferece nada. É o escambo dentro da relação É o escambo. conjugais. O escambo, no final do dia, vai estar em tudo aquilo que a gente for fazer. E mesmo na relação... Na relação laboral, prestas um serviço e recebes o salário. Escambo. Ninguém aceita trabalhar de favor, doutor. Então, Escambo. Prestas o teu trabalho, ou seja, intelectual, para receberes o escambo. Tu pagas o valor da taxa de energia para receber a energia, para receber a água. Tu pagas por uma casa para viver nela, a contrapartida é essa. Tu constróis uma casa para estar nela, pagas um terreno para construir e tem que ser tudo equivalente. Se não for equivalente, não conta. doutor, desafios Desafios dentro do escambo. do escambo. Certo. Regulamentação. Falamos lá no início. A regulamentação é um grande desafio. A regulamentação. A institucionalização. Os desafios que vai também no campo da fiscalização. No âmbito fiscal, no âmbito aduaneiro. Se apoiamos nós que vamos celebrar um contrato de escambo entre 12 estados, a saída e a entrada daquele produto, como é que tu vais quantificar, como é que tu vais determinar a alíquota, né, daquele imposto, né, daquela taxa de imposto. Então, esses são os desafios em torno, dos poucos, há muitos, em torno mesmo do escambo. E, na verdade, doutor, eu pude ver que sem a regulamentação própria, Angola perde muito com isto. Angola perde. Na verdade, não vai haver uma regulamentação própria. Nunca. Nunca? Por quê? Porque isso vai sempre depender de quem oferece o que oferece. O que vai haver, pode haver a regulamentação, mas vai ser uma base rasa. Por quê? Porque no final do dia, aquilo que eu disse, eu tenho um objeto e quero uma prestação de serviço. A equivalência disto vai ser nós os dois coordenarmos. Mas isso me parece desleal, porque se nós vamos supor, doutor, eu vou para o mercado. E na verdade as pessoas, pronto, como um negócio deve ser baseado na boa fé. E nem sempre as pessoas têm isto. Quando as pessoas, se calhar a lei da procura e da oferta, dão conta que nós precisamos muito daquilo, excedem um bocadito. Dizem os mais velhos que quando vamos para o mercado nós não podemos demonstrar, ainda que queiramos muito, não devemos demonstrar o interesse. Muito por causa da pessoa que vai negociar conosco. Exato. Ele vai mesmo apertar. Então, por isso é que eu fazia menção há bem pouco tempo da regulamentação e da perca de Angola. Porque se um empresário ou um Estado vem para investir no nosso país, se ele der conta que nós temos déficit nesta área, ele vai impor as suas, como é que eu vou dizer? As suas regras. E se calhar pode não ser benéfico para nós, as suas regras. Vamos estar a perder neste sentido. Porque nós mesmo precisamos. E o Estado angolano, e tem-se em mente que o Estado é pai, é mãe, é aquela mãe que quer ver os seus filhos bem. E eu não posso deixar de fazê-lo porque estão a me cobrar muito.
Então é mais ou menos neste sentido. Não, neste sentido, é aquilo que que estivemos a dizer mais lá para trás. Se não houver boa fé, nós temos que institucionalizar a arbitragem. Porque tu vais notar o quê? Nós temos a arbitragem para ajudar o quê? Ok, tu estás dentro do negócio e estás a ver que do outro lado não há boa fé. Vais querer resolver este negócio. Na arbitragem vai-se institucionalizar o quê? Há boa fé, há má fé ali? Há ou não? Vai-se determinar que não houve boa fé. Mas logo em princípio, no início da relação comercial, a base vai ser precisamente a boa fé das partes. Não tem boa fé, ok. Porque não se determina o peso do ferro, não se determina o tipo de prestação de serviço, a qualidade plena da prestação de serviço, mas vai se determinar com o decorrer do contrato. Que de fato o Ivanildo está de má fé, ligo para o Ivanildo, já não vem, ele tem que prestar o serviço, mas não está a prestar, mas eu já dei-lhe a coisa. Quando for resolver, vai se determinar, não, há de fato má fé por parte do Ivanildo. Porque eu não vou determinar que, não, se não ligar, se o Ivanildo não me atender durante 3 vezes, já é má fé. Porque no outro contrato, se eu regulamentar isso e dizer que isto vai ser assim, mas possa ser que no outro contrato a ser celebrado, eu dizer, não, 3 vezes não, se calhar a pessoa viaja muito, 5, 6, acordo das partes. Então, a boa fé, por isso é que um dos grandes desafios do contrato de escambo é precisamente a confiança. Se não houver confiança, é como se diz, se não houver confiança não há relação amorosa, contratual, não há nada. E agora mais uma vez consigo perceber um dos grandes desafios da governação do nosso presidente é mesmo conquistar a confiança dos investidores. Claramente, porque o que é que o Estado angolano oferece? Uma carga fiscal muito pesada. Aquilo que nós chamamos tem que atrair os benefícios fiscais. Temos que olhar para os benefícios fiscais. Eles atraem de facto o investidor estrangeiro ou não? Tu tens pessoas a ir investir na Namíbia, mas passam por Angola. O que é que falta? Até que ponto eu posso fazê-lo? Doutor, a título, não sei se ainda estamos em tempo, a título já de remate final, o doutor como técnico, o que é que aconselharia ao Estado angolano no sentido do escambo? Não sei se a questão está bem colocada. Tá bem colocada. O que é que eu iria aconselhar o Estado angolano, sendo eu parte do Estado angolano? O Estado angolano, o escambo, ele não serve para acomatar as déficits de um Estado. Ele serve para impulsionar, ou seja, de base para a sequência ou para mantermos uma base econômica sólida, né, e resiliente. Estabelecer-se a relação de escambo com outros Estados, olhar para a região africana, quais são os Estados que têm muito a oferecer no âmbito da tecnologia, no âmbito da saúde e produção, ver quais são os Estados estrangeiros ou terceiros alheios à relação africana, na Europa, América, Ásia, o que têm para oferecer, para que a gente possa então começar de fato a dar continuidade, né, ao processo de desenvolvimento interno. O escambo ele vai servir de base
para catapultar a economia angolana na medida em que, estabelecendo a relação com outro estado de escambo, a gente internamente vai organizar-se mais a nível de produção, vai organizar-se mais a nível de construção, a nível habitacional, vamos desenvolver intelectualmente, porque estabelecendo relações com outros estados, de outros estados vem tecnologia, de outros estados vem educação, de outros estados vem qualidade de produtos, de outros estados vem produtos diversos, máquinas, que são coisas que nós não produzimos e passaremos a produzir, vem também como é que eu posso dizer? Vem ainda a questão do input no crescimento do Estado angolano. E isso é benéfico no seu todo. Embora hajam os desafios citados, mas nós já vimos que é importante abraçar o escambo para podermos desenvolver mais e numa velocidade maior do que estarmos atrelados a financiamentos e estamos constantemente a nos endividar. Okay? Porque se tu recebes se tu celebras um contrato de escambo, tu dás um bem, recebes outro ou um serviço. Se tu recebes financiamento direto monetário, tu te endividas e tens que pagar com uma certa percentagem, o que acaba fazendo uma certa pressão, né, naquilo que são as reservas internacionais do Estado angolano. No final do dia, isto consegue-se rapidamente com duas coisas simples. A imagem que nós levamos para os investidores estrangeiros de Angola lá para fora e com os benefícios fiscais, porque ninguém quer investir onde vai perder. Onde vai perder, exatamente. Exatamente. Nós, por acaso, temos algumas situações no campo da aviação, sem autorização para tal, mas temos algumas situações que às vezes a gente tem que olhar para os benefícios fiscais para que a gente possa atrair o investidor, atrair mais companhias, atrair mais prestadores de serviços. E o Estado angolano tem trabalhado para isso e está de parabéns desde já. Mas precisamos fazer mais. Vamos lutar para isso, o Dr. Olton. Estamos a fazer isso. Graças a Deus, estamos a fazer isso. Doutor, mas uma última questão. Okay. Como a digitalização e a tecnologia podem facilitar a implementação do escambo no comércio internacional? Esta questão não podia deixar de fazer, porque hoje, como o doutor sabe, a tecnologia é a base de tudo. Se eu não tiver um software, se eu não tiver a industrialização da minha empresa, quase que nada anda. Como é que isso poderia ajudar, né, ou facilitar a implementação do escambo na captação de investidores? O Estado angolano pode espalhar, ou tu, fornecedor de um determinado bem ou serviço, a partir da tecnologia, a partir da digitalização, podes espalhar ou divulgar o teu serviço, o teu bem, atrair até ti determinado interessado, sem sair de casa. Por exemplo, as pessoas que fazem a venda a partir de casa e dizem que fazem também a entrega ao domicílio. Eu não saio de casa, mas divulgo o meu produto no WhatsApp, divulgo o meu produto no Instagram, no TikTok, sem eu sair de casa. Aliás, sem sair de casa também estão os nossos internautas que estão a assistir uma aula no conforto da sua casa, no seu YouTube. Okay? Então, a digitalização vai ajudar na captação de um outro fornecedor de um determinado bem ou serviço que a gente queira, vai facilitar as vias de comunicação e publicidade. Isto é tudo para os campos, para o comércio. Doutor, caso para dizer, viva ao escambo. Viva!
Na verdade, consegui perceber, e essa é a nossa missão, transmitir o conhecimento de forma simples para que possa mudar a nossa mentalidade. Já diz o Dr. Sérgio Raimundo que de nada adianta um português, um palavreado de português muito bem falado se ninguém lhe percebe. Nem um pouco, doutor. A sapiência está precisamente na clarificação da coisa. A gente vai para o médico com dor de cabeça, dor de coluna, volta. Diz, para que é que tem? O médico diz que tens o quê? Para sair de lá, não percebi Não nada. percebi nada. Como assim? Falou um monte de coisas, não consegui perceber o que é que eu tenho. Faz-me lembrar, uma vez fui para o hospital, o doutor me perguntou, então tudo bem? Olhei para o doutor e disse, então doutor, se tivesse tudo bem eu nem viria para aqui. Para aqui. O doutor, acho que era um cubano, olhou para mim, disse, tens razão. Pronto. Pronto, acho que, doutor, conselhos, recomendações para quem, se calhar nossos internautas queiram seguir este caminho. Já foi dito aqui os desafios que poderão encontrar. Eu, como um internauta, optaria por seguir este caminho, porque estamos no fim de conversa e até agora só vejo... Aliás, porque afinal eu já fazia isto. Exato. E não sabia. Não sabia, exatamente. E agora, conscientemente, eu farei isto de certeza. É o mais viável. A título de remate final, né, de conselho para os nossos internautas, é importante que celebrem essas trocas de forma consciente, vivam não só do escambo. O escambo é uma base para que se criem condições para crescer financeiramente, para desenvolver-se. É importante que tenham atenção em construir uma boa imagem, porque só com uma boa imagem nós acabamos tendo confiança de alguém. Isso já estamos a falar no sentido no âmbito particular, né? Se eu for um comerciante ou se eu for alguém que queira realizar o escambo, eu tenho que ter uma imagem que transmita a idoneidade, né? Um cidadão pacato, de confiança, assim, e transparente e que não pratica discriminação. É importante que tenha isto e é importante que esta informação chegue antes do teu serviço ou do teu produto. A tua imagem tem que chegar sempre antes de ti. O bom nome. O bom nome tem que chegar sempre. Por quê? Porque chegando o bom nome antes de ti, isto vai facilitar toda e qualquer relação comercial, e não só comercial, que tu possas ter ou possas vir a realizar. Dr. Outon, penso que assim como eu, os nossos internautas ficaram esclarecidos e, aliás, esta é a nossa visão. Descolonizar o conhecimento. De nada nos serve estarmos cheios e não passar para os outros. Não estamos a cumprir o nosso papel cá na Terra. Exatamente. Disse que uma vela acende simplesmente no contato do fósforo com aquela cerazinha que temos na caixa de fósforo. Ou então naquela fritação entre duas pedras para iluminar um caminho. Assim que nos acompanhou, assim que tem uma questão, deixe nos comentários e nós oportunamente vamos responder. Dr. Outon Miguel, muito obrigado. Obrigado por prontamente atender o nosso convite. A casa é sua. E
Dr. Outon, nós estávamos aqui antes mesmo de começar a nossa live. Conversava eu com o Dr. Outon. Dr. Outon trouxe aqui um tema. Não vou divulgar, porque é segredo, mas ainda, melhor dito, ainda é segredo. Mas acreditem, vai ser um tema para não perder. Eu, pessoalmente, quando chegar a casa, vou já elaborar as minhas questões, porque é um tema mesmo, disse na gíria, que dá confusão. Dá confusão. Dá. Dá confusão. Dá- Tenho vontade de falar. De falar. Igor. Pronto. Posso... Se calhar falando, estimula mais ainda os nossos ouvintes, os nossos telespectadores a irem pesquisar também sobre o tema. Doutor, então faça as honras do tema. A redescodificação da mulher no alambamento em Angola. Epa. As nossas mulheres... Estamos a comprar as senhoras, doutor. Estamos a tratá-las como coisa. Epa. Caros internautas, formulem as vossas questões e, doutor Outon, vou comprometê-lo já. Quando é que estará aqui conosco para falarmos da res, da coisificação Da mulher. Doutor Gil, Dentro em breve. doutor, tem-se dito que aquilo que não tem data não acontece. Não acontece. Prontos. Na próxima live, na próxima semana. Estou Doutor convosco. Gilton, podemos agendar aqui já a próxima semana. Podemos agendar. A próxima semana, sábado, domingo, doutor. Sábado da próxima semana. Então está agendado. A hora, depois vamos acertar Vamos no off acertar. com o doutor. Tá bem. Doutor Outon, foi um prazer tê-lo aqui. É uma honra. Assim que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Continuem ligados a FDUR, Universo Podcast. Já sabem, o nosso slogan, descolonizando o conhecimento. Partilhem o máximo que puderem a live. Assim como vocês forem iluminados, não guardem o conhecimento. Vamos partilhar com nossos amigos, vizinhos. E não é um adeus, é um até já. Até já.